Olá, comunidade PhD Bro. Eu sou Carlos Cruz, seu anfitrião, e hoje estamos aqui com a professora Roberta Lins, que vai já falar aqui com vocês. Antes da gente começar aqui a nossa entrevista de hoje, só dar um aviso. A nossa internet aqui na UFAM, ela é um pouco instável. Então, se cair e alguma parte da transmissão vocês não conseguirem assistir, nós vamos depois fazer o upload da versão gravada aqui no nosso sistema, porque a normalidade da internet aqui da UFAM, infelizmente, é a instabilidade, né? Mas vamos superar esses pequenos problemas e hoje aqui com a professora Roberta vamos iniciar o nosso Family Flags com com as bandeirinhas aí do Amazonas e de Minas Gerais. Uhul! Porque a professora Roberta, além de ter feito o doutorado na UFMG, ela é mineira, né, professora? Isso, sou mineira. Isso. Então fale aí um pouquinho sobre Minas Gerais e qual o seu time do coração de lá de futebol. Eu sou galo, obviamente, né? Eu sou atlético. Tá certo. Minas Gerais é um estado muito especial também, com pessoas muito especiais, igual o Amazonas. Um estado que não tem praia, não temos assim tantos rios, tantos peixes, igual que tem aqui no Amazonas, mas tem montanhas muito bonitas, né? O estado também muito grande, muito diverso, então dependendo de onde você for, se você for do norte, for do sul, do estado, você tem um sotaque diferente. Sim. Mas é o estado que tem a melhor comida do planeta. Totalmente, eu concordo. Então eu nem vou falar do Brasil, vou falar do planeta, né? Então é só isso que a gente tem. Ah, que bom. O seu doutorado, a senhora fez lá na UFMG, a senhora fez graduação lá também? Eu fiz graduação na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Certo. Fiz especialização, fiz residência, né? Porque na área da saúde, assim, do meu ponto de vista, a residência é a melhor forma de treinamento em serviço, a melhor forma de você adquirir competências e habilidades, né? Para a prática profissional. Então, eu fiz residência, fiz especialização lato sensu. Depois de 11 anos de formado, fui fazer meu mestrado. Aí fiz meu mestrado na UFMG, no Instituto de Ciências Biológicas e Eficiências, Fisiologia e Farmacologia, e depois fiz doutorado também no ICB na UFMG. E agora, recente, em 2021, eu voltei para fazer o pós-doc na UFMG, e aí eu fiz na medicina, fiz em telesaúde, medicina tropical em telesaúde, no HC da UFMG. Certo. Então, minha formação praticamente da UFMG. Ah, perfeito. Que é igual à sua, né? Você isso, exatamente, fiz doutorado lá também, então... Nós somos colegas da mesma casa e hoje da mesma instituição. Senhores, esse foi o nosso Family Flags de hoje. E conversando aqui agora um pouco com a professora Roberta sobre um pouco aí dos desafios e conquistas ao longo aí do seu histórico. A senhora já começou contando, se a senhora quiser contar aí um pouco do seu histórico da vida acadêmica, desde lá do ensino fundamental um pouquinho até o doutorado, como é que foi essa trajetória? O que é que levou a senhora a fazer o doutorado? Bom, eu sempre tive um sonho de ser da área da saúde. Sim. Minha mãe fala que quando eu era criança eu falava que eu ia ser enfermeira e professora. Então eu já tinha um sonho desde pequena. Eu me lembro assim que eu tinha quadro negro em casa de brincar, assim. Eu já me lembro que eram duas profissões que eu queria trabalhar com a saúde e que eu queria ser professora desde muito criança, assim. E eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Era uma faculdade pequena, agora não é uma faculdade, uma instituição muito grande agora. Que tem outros cursos, mas quando eu me formei, ela só tinha os cursos de medicina e fisioterapia. Era uma instituição muito voltada para a área da prática clínica. Certo. Eu fui monitora desde o primeiro período de faculdade, então eu adorava dar aula. Fui monitora de anatomia, de fisiologia, de cinesiologia, assim, de várias disciplinas. E eu me lembro que nos últimos períodos, assim, tinham professoras que eu admirava muito da área, da especialidade que eu segui, né? Que eu queria terapia intensiva, eu queria trabalhar com essa área. E eu acompanhava essas professoras. Então, eu fui monitora e quando eu acabei de formar, eu já fiquei dando aula na faculdade. Porque quando eu me formei, há muitos anos atrás, 1993... eram pouquíssimos professores que tinham formação acadêmica de mestrado e doutorado. Eu lembro que na minha faculdade tinha uma professora que tinha mestrado, assim.
A gente achava uma coisa muito distante, Certo. não era uma coisa muito comum, né? A maioria dos professores saía do Brasil para fazer a sua formação, assim, não era uma coisa tão comum. E eu me formei e já comecei a dar aula. Então eu fui convidada a ficar na mesma instituição que eu me formei e fui para outras instituições. Veja bem Mas como a senhora, que era, né? na época, a senhora trabalhou na área da saúde também ou trabalhou exclusivamente dando aula? Não, na área da saúde. Eu formei e fui fazer residência. Certo. Então, eu já fazia estágio em hospital, né? Fiz muito estágio. O estágio é muito importante no caso de profissionais da área da saúde, né? Onde a gente realmente tem a oportunidade de treinar e aprender competências, habilidades, ver aquele área que você gosta mais. E aí eu fui fazer residência. E aí, nesse tempo que eu estava fazendo residência, eu também já dava algumas aulas, né? E fui fazer residência. E aí fiz residência, paralelo à residência, fui fazendo as especializações lato sensu, que são muito comuns em algumas profissões da área da saúde também, né? Fisioterapia é uma profissão que a gente usa muito, que a gente chama de procedimentos de fisioterapia, tem muitas técnicas, muitas coisas específicas, e a gente vai fazendo formações, né, de especialização para a gente ganhar esse conhecimento. Então eu fiz residência, acabando a minha residência, uma residência de 2 anos, eu fiquei no hospital como intensivista. Então, o hospital que eu trabalhava era no hospital de cardio, então eu ficava na UTI adulto de manhã, na UTI neoped à tarde e na reabilitação à noite. Eu chegava no hospital às 7, saía às 10h30. Então, realmente... Isso com quantos anos a senhora estava na época? Eu formei com 21 anos, formei muito nova, assim. Então, assim, eu amava aquela vida de hospital, e nesse hospital a gente montou, né, a gente tinha residência, eu já fiquei como preceptora da residência, passei a coordenar a residência. E era um hospital que, apesar de ser um hospital privado, né, um hospital muito importante de Belo Horizonte, o Hospital Biocor, era um hospital que já tinha sua vocação para formação, né, de pessoas. Tinha várias residências que aconteciam lá. E eu queria muito fazer mestrado. E eu lembro, a gente tinha um grupo de profissionais no hospital, e eu tinha muita proximidade com o dono do hospital, era meu paciente particular, e eu lembro de eu falando com ele que eu ia sair para fazer mestrado, que é o FMG. Ela, pelo menos, né, na minha área, no ICB, eu fiz um Instituto de Ciências Biológicas, era dedicação exclusiva. Então, depois de 11 anos de formado, eu tinha consultório, trabalhava em hospital, dava aula, eu parei tudo para fazer prova, fui para farmaco, que era uma área assim, bem difícil, para fazer prova, parei a minha vida para me dedicar à vida acadêmica para fazer mestrado e doutorado. E aí fiz o mestrado, doutorado. Mas já engatou, no final do mestrado já iniciou o doutorado? Engatei. Foi muito pesado meu mestrado. Sim. Assim, muito pesado. E a pesquisa do doutorado seguiu a mesma linha do mestrado? Seguiu mais ou menos assim. Eu estudei vaso sanguíneo humano, eu estudei artéria mamária, veia safena, que tiravam das cirurgias do hospital onde eu trabalhava, fazia cirurgia cardíaca, que sobrava dos enxertos, eu levava para o UFMG e a gente montou uma linha de pesquisa, que minha orientadora só trabalhava com modelo animal, rato, camundongo. A gente montou uma linha de vasos sanguíneos humanos e a gente patenteou algumas substâncias, então a gente foi estudar o mecanismo todo de ação dessa substância. E aí no mestrado eu fiz uma parte, no doutorado eu segui a mesma linha com a mesma orientadora. Certo. Segui com a mesma orientadora. Tive muitas propostas de mudar de orientador, ir para fora, assim. Mas eu me encantei muito, tanto pela pesquisa, pelo trabalho no laboratório, quanto pela minha orientadora. Sim. E aí eu segui o doutorado com a minha orientadora. Segui com ela, mestrado e doutorado. E aí depois eu vim para a Universidade Federal, eu já dava aula em muitas instituições privadas em Belo Horizonte. E eu me decidi para uma instituição pública muitos anos depois, assim, eu estou aqui há 13 anos, né? Foi quando eu me decidi, porque eu fazia pesquisa muito incipiente, né? Porque mesmo os centros de pesquisa, mesmo os centros universitários, porque as faculdades elas não são obrigadas a fazer pesquisa. Os centros universitários eles podem ter alguma pesquisa pequena, mas não é pesquisa igual a gente desenvolve no Brasil só dentro de universidades federais, né? Na maior parte delas. E aí eu vim fazer prova para uma universidade federal com o objetivo de fazer pesquisa. Eu vim para cá com o objetivo de fazer pesquisa. E quando eu cheguei aqui, eu queria voltar para o laboratório. Eu queria fazer as pesquisas que eu fazia lá na UFMG, que eram pesquisas de laboratório. E aí não existiam esses espaços. Não tinham esses laboratórios, eu não tinha esse link. Lá eu pegava os vasos humanos dos colegas, né, do hospital onde eu trabalhava. Então, chegando aqui, eu tive que abrir outra linha de pesquisa. Eu fui mais para epidemiologia.
Depois eu fiz um curso na Harvard de especialização em pesquisa clínica, que é minha área de formação, né? Estrito senso era laboratório, né? Trabalhava com pesquisa de laboratório, para poder trabalhar com a pesquisa clínica e a pesquisa translacional, que é a que eu mais gosto hoje. Certo. E a gente conseguir integrar vários conhecimentos, inclusive de outras áreas, na pesquisa, para fazer a pesquisa ficar mais robusta e mais voltada para o que a sociedade precisa. Certo. Quando a senhora veio para cá, você eu prefiro, muito. Senhora me pesa, sabe? Senhora vem a minha data de nascimento. Eu tava até me lembrando outro momento que toda vez que eu lido com médicos, até quando eu estou em hospital, não interessa se ele é o médico, se ele é enfermeira, para mim é doutor. Eu sempre porque eu não sei quem é que vai mexer dentro de mim. É por segurança, né? Então todo mundo é doutor para mim. Professora, quando a senhora veio para cá, a senhora teve a chance de ir para o UFMG, por exemplo, e ser professora de lá, seguir carreira lá ou não? Eu não tentei. Na realidade, assim, eu nunca quis muito ir para as universidades federais, porque minha experiência de mestrado e doutorado foi uma competitividade muito grande, né? Sim. Eu fui para um programa que é a nota 7 da CAPES há, sei lá, mais de 20 anos, continua sendo nota 7. Não sei se as pessoas sabem, né, que os programas são avaliados, Sim. né? Que existe uma área que avalia esses programas, sim, né? Que vai dar uma nota para esses programas, uma chancela e uma nota para esses programas. E que os programas eles podem variar da nota 3 à nota 7. Né? Atualmente, esses programas, quando eles nascem, eles são autorizados. Espera-se que eles já tenham nota 3 e eles são avaliados a cada 4 anos. Sim. Então, era um programa nota 7, ou seja, muito bem pontuado, e existia muita competitividade, assim, sim, sabe? Um professor do laboratório brigado com o outro, competindo com o outro. E aquilo, assim, nunca... Ruim, né? Aquilo nunca me atraiu muito. Então, sim, eu nunca fiz prova na UFMG. Sim. Nunca fiz prova. E aí, num dado momento, eu resolvi que eu queria mudar um pouco. Tinha um concurso aberto aqui no Amazonas, eu não conhecia, não sabia, não tinha amigos, não tinha nada. A senhora ainda não era casada, né? Não, eu vim solteira, só eu e minha cachorrinha, não conhecia ninguém. Cheguei aqui, fiz o concurso, fui embora, não conhecia nada. O concurso ficou um período de greve, de 2011, teve um período de greve. Então demorou assim 1 ano para me chamar, todo mundo achava que eu não viria, porque eu tinha casa, tinha consultório, trabalho, vários, tal, ninguém achava que eu vinha. E quando me chamaram, eu falei, eu vou. E aí pedi demissão, minha irmã que vendeu minhas coisas, vim assim, eu acho que eu tive um surto psicótico, e vim, não conheci ninguém, fui atrás de um apartamento que não aceitasse fiador, que eu cheguei não tinha nada mesmo, realmente foi, olhando para trás, foi realmente uma coisa assim... muito desafiadora. Sim. Não conhecia ninguém e cheguei aqui no UFAM num período de que estava em greve. Então eu me lembro que eu vinha para a universidade, achava tudo muito longe, muito difícil, não tinha ninguém na universidade. Sim. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Mais do que agora. Não tinha ninguém mesmo, eu falava, o que eu vou fazer, né? Mas, e aí até a gente conseguir entender como que aquele contexto funciona, sim, como as pessoas se organizam, quem você vai conhecer, como que você vai fazer. Então, eu acho que foi um caminho que não foi um caminho muito simples, né? Para as pessoas vencer os desafios culturais que são grandes, né? O Brasil é um país muito grande, eu venho de um estado que é um estado do interior, que não tem praia, não tem rio. Falo que nós lá de Minas, a gente mesmo se acha que a gente é roceiro, né? É um estado cercado por montanhas, são pessoas tímidas, é muito diferente das pessoas daqui. Então, foi um caminho grande, assim, até conseguir me reconhecer aqui como sendo parte da universidade e trilhar um caminho que fosse um caminho de sucesso, né? Que eu pudesse contribuir, mas também pudesse ter uma vida boa aqui dentro. E a sua entrada no PPG-CIS, como é que se deu? Ele já existia quando a senhora chegou? Pois é, essa entrada é ótima, porque foi assim, o PPG-CIS é um programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina, que era um programa acadêmico que nasceu na Faculdade de Medicina. Sim. Então era um programa que só tinha médicos. Sim. Tinha uma farmacêutica, que é a professora Kátia, que ajudou a escrever o programa, e no mais só tinha médico, a maioria ele iniciou em que ano? Esse programa, ele tem um histórico, assim, ele nasceu, eu acho que
muito antes, um pouco antes, se não me engano, ele nasceu em 2008. Ele passou um tempo, ele foi finalizado pela CAPES. Sim. Criou-se um outro programa com o mesmo nome, também Ciências Sim. da Saúde. Ele nasceu novamente, acho que em 2011, mais ou menos, assim. E eu fiquei, quando eu cheguei, era o único programa, você não tinha outros programas assim que fosse programas ou para a minha área, então não tinha muita entrada. Eu lembro que eu fiquei insistindo muito para entrar Sim. no Ciências da Saúde. E foi um programa que depois que eu entrei no programa em 2015, 2017 me convidaram para coordenar o programa. Sim. Então eu fiquei coordenando esse programa por 5 anos. Eu lembro, eu conheci a senhora quando a senhora era Coordenadora. E já vinha tentando fazer essa parceria, levar a engenharia, trazer a física, já era um sonho grande. Sim. E foi um ponto muito importante para mim, porque nesse período que eu entrei no PPG-CIS, eu também tinha escrito uma residência em fisioterapia e terapia intensiva neonatal, que eu tinha pedido ao MEC 2 bolsas, essa residência foi aprovada. Eu não sei se a secretária de saúde não entendeu o meu sotaque, mas ela me deu 12. Eu pedi 2, ela me deu 12. Meu Deus. E foi uma época que eu recebi um convite para uma redistribuição por uma universidade de Minas Gerais. E eu ia embora, a redistribuição veio, eu assinei, eu ia embora para Minas Gerais. Chegou a assinar? Chegou aí para o MEC. Foi para a reitora, foi para o MEC, foi tudo autorizado. E na época eu tinha conseguido aprovar essa residência, que era um passo, a residência é sempre um passo muito importante, né? Uma abertura para os profissionais aqui. E eu tinha entrado no programa PPG-CIS. E eu pedi para desfazer a redistribuição. E a reitora daqui, na época, era a professora Márcia Perales, ela falou que nunca tinha visto isso. Ninguém conseguiu uma redistribuição e desfazer. Mas é porque eu achava que estavam abrindo portas que eu precisava, né? Que eu precisava passar, que eram coisas que eu tinha construído e que seriam importantes tanto para mim quanto para a universidade. A senhora entrou na redistribuição porque não estava conseguindo ainda entrar nos... Eu não estava conseguindo, me sentindo com abertura para fazer as coisas que eu queria. Porque eu vim para cá, eu vim para uma universidade federal tão longe da minha cidade, da minha terra, com a possibilidade de fazer pesquisa. Porque para dar aula, eu já dava aula lá em 3 instituições boas. Minha ideia de vir para cá era a possibilidade de fazer pesquisa. E quando eu cheguei aqui, foi difícil eu me articular para fazer pesquisa. Então, a possibilidade de entrar num programa de pós-graduação foi o que me possibilitou fazer pesquisas melhores. Eu fazia pesquisa com o aluno de C, mas é diferente, né? Você fazer pesquisas maiores e ir atrás de fomento. Então, a minha entrada no programa de Ciências da Saúde, que é um programa que eu tenho muito amor por ele no coração, ela foi muito importante para a minha vida profissional. Muito importante. Eu também cheguei a receber convite para mudar para lá. É mesmo? Depois do doutorado... Mas eu disse, não, eu gosto daqui. Mas você é daqui, né? Eu sou daqui. Eu sou de lá, você já pensou? Sim. Foi. Mas a senhora comeu jaraqui antes, né? Eu não tinha comido jaraqui, eu fiquei com Ainda medo. Não tinha? O jaraqui eu falei, eu não vou comer, porque senão eu não vou sair mais daqui, né? Mas foi essa possibilidade de fazer pesquisa foi muito importante. E hoje eu já formei, que foram meus alunos, orientação direta primária, mais de 12 mestres, mais de 17 mestres. Olha que legal. Então eu acho que é uma contribuição assim, boa. Razoável, né? E a senhora disse que antes o PPG-CIS era o único da saúde. Hoje tem algum outro já? Hoje tem muitos. Por exemplo, hoje a gente tem possibilidade, a gente tem um programa lá na Faculdade de Medicina mesmo. Você tem um programa de cirurgia, que é o PP-Grace, é um programa profissional, mas é uma ótima oportunidade, inclusive para aquele profissional que quer fazer um programa estrito sensu, mas ele quer bem aplicado ao que ele faz. Então, é um programa profissional em cirurgia. A gente tem muitos, tem de enfermagem, tem outros muitos, tem outros que não são tão da área clínica, mas também são possibilidades, como o PPG Biotech, tem o PPGIBA, tem o da Fundação Medicina Tropical. O da Física. O da Física. Não, Educação Física. Tem o da Educação Física, que é recente agora, que eu também faço parte dele, que é Ciências do Movimento Humano, que é da FEF, que é da área 21, né? Então, que a gente tem Educação Física, Fisioterapia, Fono e outras profissões da área da saúde, né? Que é uma oportunidade. E ele também é bem recente, é novo, né? É de 3 anos atrás. E atualmente a senhora está atuando no PPG-CIS? Isso, e no DAFEF. No DAFEF, né? Ciências do Movimento Humano, e no DAFEF.
Já me convidaram para o PPGIBA algumas vezes, mas porque eu sou da área básica também. Sim. Mas eu teria que fazer esse retrocesso todo para a bancada e agora eu estou mais voltada à pesquisa clínica. Translacional, mas voltada à pesquisa clínica mais, né? Ah, que interessante. E dentro das ciências da saúde dentro da sua atuação aqui, a senhora já falou um pouco sobre as suas linhas de pesquisa, mas a senhora pode especificar um pouquinho mais aí para o nosso público? Posso. Com o que a senhora trabalha especificamente? Hoje eu estava até pensando, né, minhas linhas de pesquisa. Eu posso falar que hoje eu trabalho muito com epidemiologia, assim. Me interessa saber as condições de saúde, as doenças, né, determinantes. Então, quando eu vou olhar assim meu histórico, eu vejo que eu trabalho muito com epidemiologia. E pesquisas aplicadas à minha área. Eu sou da terapia intensiva da reabilitação cardiopneumo. Então eu estudo muito pesquisas aplicadas à minha área, né? Pesquisas específicas de terapia intensiva, dessas áreas. Estudo a área cardiovascular, metabólica e respiratória. Então, por exemplo, eu tenho pesquisas na área de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, com fibrose, paciente com asma, aspectos cardiorrespiratórios de indivíduos com outras doenças. Por exemplo, eu estudo Parkinson. Mas eu não sou da área de neuro, eu estudo aspectos cardiorrespiratórios de indivíduos com doença de Parkinson. Certo. A mesma coisa de indivíduos com artrite reumatoide. Dor é uma coisa que sempre me interessou. Então, eu estudo dor em neonatologia, porque eu sou da terapia intensiva. Certo. Então, eu estudo e tenho muito interesse, já comentei com você algumas vezes, de uma parceria para desenvolver soluções para a gente avaliar a dor em terapia intensiva em neonatos, que são indivíduos não verbais. Sim. Né? Tem algumas propostas que eu ainda quero desenvolver alguma coisa nesse sentido. Então, hoje em dia eu posso falar que eu faço uma pesquisa ampla, e essa pergunta, eu fui para Honduras há pouco tempo atrás. Sim, a senhora falou. Foi bastante interessante, e participei de um podcast também, e o entrevistador me perguntou o que eu poderia falar, porque ele estava vendo meu currículo, era muito amplo, não era altamente especializado. Por que eu não decidi seguir uma linha muito específica, se eu achava que isso era uma coisa ruim ou uma coisa boa, né? Tudo tem dois lados, mas eu fiquei pensando sobre isso. Eu gosto de saber de tudo. Então, se a coisa me interessa muito, eu vou gostar de fazer pesquisa sobre ela. Né? Eu vou gostar de estudar, e se eu puder contribuir, eu acho que eu vou gostar de estudar aquela área. Então, acho que minha pesquisa hoje é muito ampla nesse sentido. Eu posso falar que hoje em dia eu trabalho com pesquisa clínica e epidemiologia. Certo. E dentro da medicina, assim, porque isso é uma curiosidade, eu sinto a sociedade médica como uma sociedade bem fechada. Hoje a senhora é atuante dentro da faculdade de medicina, a senhora é vista como uma médica, como que é o relacionamento? Eu sou fisioterapeuta, né? Existem várias profissões na área da saúde. A medicina é uma profissão, como fisioterapia, como enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional, existem várias profissões. Eu concordo, eu acho que a medicina é uma área muito fechada, também acho isso, né? Mas eu acho que cada vez mais, todos nós temos entendido que a saúde, ela só se faz em equipe. Sim. Né? Então, a busca pela saúde é impossível que ela seja feita por um profissional só, seja ele qual for. Sim. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido achar mecanismos de trabalhar melhor juntos. Quando estamos juntos, vários profissionais da saúde, a gente produz coisas melhores. Sim. E o ambiente do hospital, isso aí é muito claro. No hospital, você só faz saúde em equipe. Principalmente, como eu venho da terapia intensiva, a gente já tem esse histórico de trabalhar em equipe, porque na terapia intensiva você trabalha em equipe, tá todo mundo junto lá trabalhando, né? Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar em equipe. Tenho minha equipe de pesquisa, ela inclui vários profissionais, inclusive os colegas médicos, né? Sim. Colegas médicos, professor Edson, que é o diretor da Faculdade de Medicina, meu parceiro de pesquisa, professor Boechat, que é médico, reumatologista, né? Professor do PPGIBA, é meu parceiro de pesquisa, e o Robson é meu parceiro de pesquisa, que é um neurocirurgião, e por aí tem muitos. Então, eu acho que cada vez mais, eu acho que todo mundo está entendendo que em equipe a gente é melhor. E muito mais legal se vem alguém de uma outra área ainda, né? É isso. Que agrega um conhecimento que você não tem e potencializa. Eu lembro muito daquele filme Mãos Talentosas, da história daquele médico que fez a primeira cirurgia cardíaca para reverter o problema do bebê azul, né? Sim.
Assim, aquela parceria que ele teve com aquele rapaz que nem tinha estudo, mas ele tinha... Que ficava, né, dentro do bloco e que teve as ideias, né? Exatamente. E é assim, eu acho que as ideias nascem em qualquer lugar. E quando a gente se une, eu gosto muito, muito mesmo de trabalhar em equipe. E eu acho que a chave das coisas para resolver problemas são as pesquisas translacionais. Quando você vem, às vezes a gente é tão especializado que você só consegue ver aquilo dali. Claro que uma pessoa altamente especializada, ela fica muito mais, ela tem muito mais competência e habilidades para aquele ponto. Isso. Mas às vezes ela perde muito o resto do contexto, né? Sim. Então a possibilidade de você trabalhar em equipe é uma coisa maravilhosa. E eu sou sempre muito bem recebida na equipe dos colegas. Eu não sou da Faculdade de Medicina, eu sou da FEF, né? Sim. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Mas eu me sinto... O concurso que a senhora fez era da FEF? É da FEF, mas eu me sinto na Faculdade de Medicina como se fosse a minha casa. Sim. Porque como eu coordenei o programa, eu ficava lá, tenho muitos amigos que são professores de lá, me sinto totalmente acolhida, faço muitas pesquisas lá em parceria. Então, eu acho que esse é o caminho, sabe? Meu filho mais novo quer fazer educação física. Ai, que legal. Vai pra FEF, então. Tô... É aquele que tava na foto, um alto, que tava com você? É o mais novo. O mais alto é o mais velho. Mas Ai, que legal. Mas o mais novo é quase... E é um curso maravilhoso. Sim, né? sim. Que vai dar para ele também milhões de possibilidades que as pessoas às vezes só enxergam, talvez, o que é mais conhecido, né? Que é a educação física só para o esporte, que é uma área completamente nobre, muito importante. Mas a educação física também é uma área que vem crescendo cada vez mais e tem uma ampla gama de possibilidades. Inclusive, a gente tem profissionais de educação física lá no hospital, né? Sim, sim. Professora, a senhora é diretora de ensino e pesquisa do Gerente de ensino e pesquisa do HUGV. O que é a sua atuação? Qual que é a sua atuação dentro do hospital? Porque assim, a gente vê o HUGV como um hospital. A gente não sabe exatamente o que se passa ali dentro. Conte um pouquinho pra gente. Essa história eu gosto também de contar, eu acho bem legal. Os hospitais universitários, não sei se você deve se lembrar do HUGV antes da IBSER, né? Lembro sim. Via de regra, as universidades construíam seus hospitais, seja pela faculdade, então o hospital universitário ele começou sendo um hospital da Faculdade de Medicina, né? E aí depois esses hospitais acabam crescendo, sendo os hospitais que são os cenários de prática da própria universidade, né? Sim. Então o HUGV é um hospital que não era inicialmente um hospital da universidade, ele foi doado para a universidade, para a Faculdade de Medicina. Sim. E aí foi crescendo e virou um hospital referência, como é em muitas áreas, e era o hospital universitário da Universidade Federal do Amazonas. E o que acontece? Em 2011, o governo brasileiro ele criou uma estatal, que foi a Rede EBSER, que é uma rede de serviços para gerir os hospitais universitários. Sim. Então é uma empresa pública, mas de direito privado, então ela tem algumas coisas diferentes, mas é uma estatal criada pelo governo, e foi dada a oportunidade às universidades, se elas queriam ou não aderir a essa gestão hospitalar. Porque muitas vezes é difícil para a própria universidade, para uma faculdade, gerir um hospital, quanto maior ele vai ficando. A senhora tem informação se em algum lugar do Brasil houve algum dos hospitais que não quis aderir? Sim, eu vou te contar, contar essa história. E aí, em 2011, foi feito o convite para a universidade e a universidade aderiu 50%. Sim. Então, era uma gestão partilhada. Sim. Então, metade era da universidade e metade era da Rede EBSER. E em 2017, a universidade, então, decidiu passar a gestão 100%. Certo. Então, o hospital é um hospital da Universidade Federal do Amazonas, o HUGV é da universidade, mas ele é gerido pela Empresa Brasileira de Gestão de Hospitais, que é a Rede EBSER. Essa empresa, atualmente, ela gere 45 hospitais universitários do Brasil. Sim. Isso vem aumentando, né? Eles já fazem um cálculo que eles vão chegar a 68 no final do ano que vem. Assim, isso vem aumentando muito, né? Essa gestão hospitalar. Então, é uma decisão do reitor com a comunidade acadêmica, né? Se isso vai acontecer ou não. E aí, nessa gestão hospitalar, então, existe uma conformação diferente da gestão do hospital. A gente tem uma sede, que é a EBSER Central. A EBSER Central, que é a sede, ela também é dividida em diretoria de ensino e pesquisa. Rubem, deixa só na outra câmera, porque essa aí parou, por algum motivo. Ela é dividida também em gestão administrativa, que é a diretoria administrativa, diretoria de ensino e pesquisa e diretoria
assistencial. São 3 direções. E os hospitais seguem esse modelo de gestão. Então, a gente tem um superintendente. E para a gestão, é uma gestão compartilhada, que acontece superintendência para gerências, e são as 3 gerências. Gerência de ensino e pesquisa, que eu estou agora à frente, a gerência administrativa, que é a doutora Luciana, e a gerência assistencial, que é a doutora Tatiane, gerência de assistência à saúde. Então, o hospital, por ser um hospital universitário, um hospital escola, ele é gerido por essas 3 gerências, ou seja, administração, assistência e ensino e pesquisa tem igual papel, sendo que o principal do hospital, tudo que acontece no hospital, as pactuações, tudo para a finalidade do hospital se deve à formação. Sim. O ensino é a parte principal. Claro que ele tem como finalidade assistência, né? Ele presta assistência à saúde, mas assistência focada na formação de profissionais da saúde, e não só profissionais da saúde, porque a gente entende que o hospital é um cenário de prática para outros profissionais que querem trabalhar com a saúde, engenheiros, físicos, químicos, pessoal da tecnologia de maneira geral, né, TI, que é uma área que o hospital para se não tiver TI, né? Então a gente entende que biblioteconomia... O profissional de TI, atualmente, a gente sabe que ele tem uma formação, geralmente em ciência da computação ou processamento de dados, mas a senhora vê a abertura ali para nós termos uma formação específica atualmente só para quem vai trabalhar em hospitais ou isso não... Não, isso já passou pela minha cabeça. Como a gente tem as residências são os treinamentos em serviço, né? Sim. Então, a gente tem pensado, já existem outros modelos em outros hospitais da rede EBSER, né, hospitais universitários, mas a gente tem pensado, sim, em abrir residências em outras áreas. Residências para física, por exemplo, que são aqueles profissionais que formaram em física e querem trabalhar com física hospitalar. Sim. Né, com física médica, com física hospitalar. Pessoal da TI, formou em TI, mas quer trabalhar dentro do hospital, voltado para Big Data, para gerência de dados, ou para tudo, porque a TI no hospital, tem hospital que divide, né? Sim. Só para os programadores, só para quem vai trabalhar com máquina, só para quem vai trabalhar com dados, Sim. Porque hoje em dia a TI está em tudo que a gente faz. Sim. E no hospital só cresce, então assim... a equipe de TI do hospital ela é espetacular e a gente o tempo inteiro está dando para ele problemas e pedindo para ele soluções que passam pela tecnologia. Então é muito importante. Hoje em dia é impossível você pensar em saúde sem pensar em tecnologia. Qualquer pessoa da TI. Pensa, por exemplo, um equipamento de robótica para fazer uma cirurgia. Sim. Pensa no microscópio para um cirurgião operar à beira, né? Pensa em telesaúde, que a gente faz hoje. Saúde digital. Pensa, por exemplo, nos dados. Né? Para onde vão esses dados esse monte de dado que você tem no hospital e todo mundo está atrás disso, né? Então você pensa em tudo. Quando você pensa em tecnologia, você pensa em tudo. Hoje em dia não é possível mais você pensar em nenhuma área sem tecnologia. Totalmente. Né? Então é muito importante. Então a gente pensa sim na possibilidade de escrever algumas residências, por exemplo, para que a gente possa. Eu já tinha conversado com isso com o professor da engenharia também, o professor João Caldas, da gente pensar numa aproximação para escrever residências para profissionais de hospitais não médicos. Por que residência? Não da saúde, né? Por que residência? Porque a residência tem uma bolsa do Ministério da Saúde, sim, que é uma bolsa de R$4.000 e pouco, R$4.200, por 2 anos. Então, o profissional que está fazendo uma residência, que é um treinamento em serviço, ele está estudando, sim, recebendo um dinheiro, são 60 horas semanais, tem uma carga horária de 5.720 horas, mas ele está recebendo um dinheiro para fazer a sua especialização. Então, é uma coisa muito potente. Né? A residência ela tem o peso de uma especialização. É uma especialização. Ele sai com título de especialista pelo Ministério da Saúde. Certo, mas é gerido por algum programa específico, programa de pós-graduação específico? As residências são geridas pela Comissão Nacional de Residência. Então a gente tem atualmente a Comissão Nacional de Residência Médica, certo, e a Comissão Nacional de Residência Multi. São do MEC, do Ministério da Educação. Então não é um programa de pós-graduação? Minto, são do Ministério da Saúde, com uma parceria do Ministério da Educação. São do Ministério da Saúde. São programas de pós-graduação. Mas, por exemplo, não é da UFAM específico, é um programa nacional, é isso? Depende. Por exemplo,
Não são da UFAM, quer dizer, são uma parceria. As residências multi, elas nascem na universidade. Elas são do hospital, mas é uma parceria. Então, como é que a gente faz? Por exemplo, recentemente nós criamos 2 residências, né? Uma residência em saúde coletiva, que foi criada lá na Faculdade de Medicina, certo. E uma residência em fisioterapia hospitalar, terapia intensiva, clínica, urgência e emergência, que foi criada na FEF, na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia. Sim. O que a gente fez? A gente fez uma interlocução com a FEF, com a Faculdade de Medicina. A de terapia intensiva a gente escreveu lá no hospital e a gente aprovou toda na FEF, porque as residências multi, elas têm que ter dentro da universidade uma faculdade que seja parceira delas. Sim. Porque eles têm que ter aula, eles têm que ter um corpo docente também que vai ajudar a formação deles, né? Sim. Então, elas têm que ter uma parceria. A residência médica já é mais independente. A Comissão Nacional de Residência Médica, ela nasce totalmente independente da universidade. Ela é criada no hospital, mas ela tem um caminho, porque ela é muito mais antiga, né? A gente pegou esse aprendizado com elas. Mas é uma parceria, então é uma formação lato sensu, né? Você forma, é uma especialização lato sensu, com uma carga horária gigante, 5.750 horas. Sim. Diferente, né? Nas especializações você faz são 360 horas, Sim. né? Um treinamento em serviço que é uma imersão, que você fica 60 horas por semana. Em contrapartida, ao invés de você pagar, você ganha uma bolsa. Sim. Né? E você sai com competências e habilidades, porque o objetivo dessas residências é formar o profissional para o SUS. Certo. Para a saúde, para o SUS. Esse é o objetivo. E existem residências, por exemplo, a gente tem um físico médico no hospital, é um físico, né? Sim. Que ele fez residência. Ah, legal. Ele participou de um programa de residência. Físico formado em física, Ele né? é formado em física. Certo. O curso dele é física médica. Ele é um físico. Sim. Formado para isso que você me perguntou. Formado para física médica. Certo. Então é um curso bem aplicado. E ele fez física médica e fez uma residência. Certo. Aquele professor lá de Portugal, aquele pesquisador lá... Ele é físico. Clássico. O doutorado dele era em... Ele estudou, não sei se astronomia... Ele estudou, assim, o doutorado dele bem específico. Depois ele foi indo, ele já gostava dessa parte de tecnologia, né? E foi indo para essa parte de tecnologia. E ele hoje em dia é um grande parceiro nosso de pesquisa, né? Ele é o CEO da BirthTech. E ele desenvolveu, junto com uma médica obstetra, um equipamento que ele mede a reflectância da pele. Então, através da maturidade da pele, ele consegue estimar a idade gestacional do recém-nascido. Um negócio muito lindo, assim. Fantástico. Muito bonito. E hoje em dia ele trabalha com tecnologia. Ele tem uma empresa, uma em Portugal e uma no Brasil, e a empresa dele é voltada para soluções para neonatologia, para saúde materno e infantil de maneira geral. Então, ele tem vários produtos que ele produziu, assim, equipamentos que ele tem produzido agora para soluções para a área da saúde. Ele está nessa fase. E é isso que a gente precisa, né? Isso, exatamente. Professora, e o nosso ouvinte que gostaria de fazer um mestrado ou doutorado em ciência da saúde ou ciências do movimento, o que ele precisaria? O que ele precisa para entrar? Ele precisa ser médico, precisa ser formado em educação física, precisa ser formado em alguma área da saúde? Não. Inclusive, ciências da saúde, ele não precisa nem ser formado na área da saúde. A gente já teve um administrador de empresas e um engenheiro que fizeram mestrado em ciências da saúde. E a gente tinha o professor Daniel Lins, que veio aqui, era um dos nossos professores do programa de ciências da saúde, né? Então, a gente já entende hoje a saúde como uma coisa interdisciplinar. Que legal. Então, não precisa. Agora, o que ele precisa fazer? A minha sugestão é que ele precise entrar nos lugares onde tem os programas. Então, na universidade, ele pode entrar na Propesp. Sim. E aí ele vai ver todos os programas de pós-graduação que existem na universidade. E aí, foi assim que eu fiz o meu pós-doc. Sim. Eu fiz meu pós-doc assim. Eu queria fazer na UFMG, novamente. Eu entrei e procurei todos os programas. Foi assim que eu fiz meu mestrado e meu doutorado. E aí a minha sugestão é que ele vai olhando olhe as linhas de pesquisa. Sim. Dentro das linhas de pesquisa que mais me interessem, que ele olhe o currículo de cada um dos professores. Certo. E aí veja o que interessa. Esse professor aqui parece que me interessa, eu gosto disso. Aí ele faz o contato com o professor. Então, se o nosso aluno aqui da engenharia elétrica, engenharia da computação,
quiser fazer mestrado lá... Você sabe que a gente tem um aluno da engenharia que faz mestrado em Ciências do Movimento Humano. Não sabia. A gente tem um aluno da engenharia que faz mestrado em Ciências do Movimento Humano. Eu estava na prova de seleção dele, eu tentei muito roubar ele do orientador dele e não consegui. Tentei demais roubar. E ele já foi fazer uma disciplina comigo, fez uma disciplina, né, que eu dou saúde baseada em evidências, e ele fez essa disciplina, e é um espetáculo quando a gente vê um profissional que não é da saúde que vem, ele contribui muito. Sim. Claro que é um desafio, mas os desafios estão aí pra gente ficar empolgado e ultrapassar. Mas é um espetáculo, porque ele contribui com coisa, aquele conhecimento que é comum a todo mundo que está lá, ele chega com uma coisa diferente, que não é comum a todo mundo que está lá. Então a gente já tem aluno na Ciências do Movimento Humano, você pensa bem, quando a gente fala Ciências do Movimento Humano, a gente trabalha muito com leis da física. Sim. Né? A gente trabalha com torque, com movimento, assim, o funcionamento, a biofísica é física. A mecânica, como a mecânica, ainda mais nós que somos fisioterapeutas, né? Eu não sou da área de ortopedia, mas a gente trabalha muito com coisas que são comuns, são conhecimentos comuns, né? São leis da física. Então, quando a gente recebe esses profissionais de outras áreas, é muito frutífero. Sim. Assim, a gente consegue fazer coisas muito legais, muito fora da mesmice, fora da caixa, coisas muito interessantes. Quando eu fazia doutorado, eu tinha um colega que era orientado pelo meu orientador também, que ele era físico, aí ele tinha feito o mestrado dele na biologia e depois veio fazer o doutorado em engenharia. Aí ele disse bem assim, eu perguntei, por que tu foi fazer na biologia, por que tu trocou a física? Aí ele, porque assim, lá na física, não importa o que eu fizesse, ia ser nada. Na biologia, qualquer coisa que eu fizesse era grandioso. Que espetáculo! E ele ganhou todos os prêmios acadêmicos. É exatamente isso. Lá dentro da biologia, que seria impossível ele fazer na física. É exatamente isso. É exatamente isso. A pessoa vem com aquela pedrinha que falta naquilo dali, sabe? Isso. Ela vem com o diferencial. Então, assim, quando chega uma pessoa... Você sabe que eu tenho feito esse namoro com a engenharia daqui, Sim. com a física, eu vou falar há mais de 6 anos. Sim. E batendo de porta em porta, indo atrás, professor, eu sou professora de lá, tô querendo fazer isso. E quando a gente consegue uma pequena parceria, igual a gente tem um projeto de pesquisa agora muito importante que eu coordeno, que é um projeto com esse equipamento que chama Primitest, da Bustech, que foi esse físico que desenvolveu com uma médica. Essa médica é uma grande amiga, né? E ela me apresentou esse físico e ele submeteu o projeto ao Grand Challenge Canadá e veio um fomento. E eu escrevi um projeto que é uma grande parceria, que é Amazonas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Honduras. Projeto muito grande, a gente tem mais de R$500 mil em bolsa, muito grande, a gente está fazendo uma grande coorte com esse equipamento. Então, quando a gente une vários tipos de conhecimento de várias áreas, a gente sempre faz coisas muito mais interessantes, voltadas para o mesmo objetivo, né? Sim, que é solucionar problemas, melhorar a vida das pessoas. A gente consegue coisas muito melhores. Muito melhores. Tem alguns alunos que fazem biomedicina ou outras áreas que não são alunos da UFAM, que eu conheço, principalmente os jovens lá da igreja, e eles não sabem como chegar até aqui, né? Ou eles pensam que é algo muito distante. Não, vocês podem fazer mestrado, podem fazer a pós-graduação de vocês lá conosco. Então, assim, eu estou tentando trazer mais gente para Fala com eles que tudo é possível, tudo é possível. Eu vou dar um exemplo, mas eu tenho muitos, porque eu tenho muitos alunos que são meus egressos de mestrado, que não são da UFAM. Sim. E assim, eu tenho uma agora recente, né, que ela tá, sei lá, deve estar 5 meses, né, do mestrado, e que eu dei uma palestra. Sim. E nessa palestra eu falei dos programas de pós-graduação, Sim. falei desse projeto específico Sim. do Primitest. Falei para eles, eu tenho vários projetos, se vocês quiserem, vocês podem olhar, porque por exemplo, eu sou uma pessoa que pode me mandar mensagem no celular, eu vou responder, vem me encontrar, que eu acho que o primeiro contato tem que ser com o orientador. Sim, meu objetivo, que eu acho, né? Sim. Minha sugestão. Converse com o seu orientador, estreite os laços e ele vai te ajudar com todos esses caminhos, né? E eu falei, venha me procurar. A orientar no momento o que do você contato, vai fazer? Estuda isso, vai ter uma prova, você vai se preparar assim, prepara o seu currículo e tal. E essa aluna foi sozinha, submeteu ao edital, passou, eu encontrei com ela quando ela entrou.
E ela foi nesse caminho, ela não veio da UFAM. Sim. Eu tenho muitos alunos que não vieram da UFAM. É claro que é um caminho mais difícil, porque o desconhecido é sempre mais difícil. Sim, exato. O aluno que está aqui na UFAM, as oportunidades estão todas à mostra para ele. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos aqui desse nosso pequeno programa aqui, nesse podcast, que é apresentar para a comunidade as possibilidades que muitas vezes não chega até o público em geral. Sim. Né? E normalmente esses programas, eles são todos programas abertos, por exemplo, para a área da saúde ou ciências da saúde, ele não é aberto nem só para a área da saúde, ele está aberto para outras áreas. Então, assim, a primeira coisa é a informação. Eu acho que esse aluno deve entrar na universidade, ele deve procurar o site da Propesp, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, porque no site da Propesp ele vai ver todos os programas de pós-graduação que existem na universidade, todos, são muitos, né? A gente falou aqui, alguns tem muitos. E lá nesse programa de pós-graduação, ele vai gastar tempo, pouco a pouco, para olhar quantos são os editais, quantas são as provas, quais são as áreas, a linha de pesquisa e tal. Ele decidiu pela área que ele quer, ele vai olhar os orientadores. Sim, exatamente. E aí vai fazer os primeiros passos. Um passo muito importante é preparar o seu currículo. Deixar o seu currículo Lattes pronto, ver tudo que você tem, deixar sua programação é um passo muito importante para que você possa se preparar. Hoje em dia tem programas que a prova já é o próprio projeto de pesquisa, por exemplo, em parceria com seu orientador. Sim. E aí você tem que conhecer o orientador. Então, assim, é muito importante saber o que você busca, né? Porque você não sabe qual que é o caminho, Sim. você não vai chegar em lugar nenhum, né? E muitas vezes o difícil é chegar a esse orientador, né? Porque às vezes a gente manda um e-mail. Não responde. Então, às vezes é um caminho bem difícil. Eu acho, mas não achem que é um caminho impossível. Não é impossível. Manda e-mail, manda telefone, vai na porta da sala dele, Isso. espera ele ao final da aula, não conseguiu, passa para o outro. Exatamente. Manda e-mail, manda telefone, espera ele, porque assim, eu acho que todos nós já passamos por esse caminho também, Sim, né? Totalmente. Eu lembro quando eu fui fazer mestrado, eu não tinha me formado na UFMG e eu queria fazer o mestrado na UFMG, eu não tinha me formado lá. E aí eu fui fazendo matéria isolada, que também é uma coisa sensacional, é um caminho muito bom para quem quer fazer o mestrado começar. É bom eles entenderem que alguns programas abrem matéria isolada que são abertos para qualquer pessoa, que abrem para aluno externo. Mas para eles saberem, eles têm que estar lá o tempo inteiro procurando, né? E eu lembro que eu fui fazendo matéria isolada em um monte de lugar, em um monte de programa, que eu queria achar um lugar que eu gostasse, sabe? Sim. Então eu fiz em um monte de lugar, até eu assistir uma aula da minha orientadora, professora Virgínia, e eu fiquei encantada com aquilo, assim. E vários professores me convidando, assim, para ir para... eu te oriento. E eu vi a aula dela, eu falei, é ela que eu quero seguir. Quero ficar... Né? Que tem isso, é um casamento, no mestrado, né? quanto no doutorado, foi exatamente isso que aconteceu. Eu vi a orientação ali do professor, porque os dois eram showman dando aula. Aí eram assuntos que me interessavam, eu ainda não tinha feito a escolha no início, mas aí perto assim da metade do final da disciplina a gente já sabe que é mais ou menos aquilo que a gente quer, a gente começa os contatos, aí vai e fecha. Não, a minha orientadora, que foi de mestrado e doutorado, era uma farmacologista, bem acadêmica de laboratório de bancada. E eu era clínica, né? Eu estava no hospital, na UTI, eu era clínica. E eu fui fazendo as disciplinas isoladas, assim, para escolher o que eu queria. Eu sabia o que eu queria, qual área, mas eu não sabia o que eu ia pesquisar, eu não tinha ideia, estava muito perdido. E eu vi essa aula dela, foi uma aula de transdução de sinais intracelulares. Eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, é ela que eu quero para mim, é ela que eu quero. Fui conversar com ela, esperei ela me dando assim um chá de cadeira, vem amanhã, vem no seu dia, vem no seu... E ela falando que estava tentando me dissuadir, porque ela falou, já vem alguém lá do hospital, que não vai ficar aqui, que não vai dedicar. E ela falou que estava querendo me botar para correr. Sim. E aí quando eu vim conversar com ela, eu falei, porque eu adorei, eu quero fazer não sei o que. Ela falou para mim assim, então faz o seguinte, faz a prova, se você passar a gente conversa. Mas ela falou que tinha certeza que eu não ia passar na prova. Passei em primeiro lugar. Que legal. Falei, agora vai ter que me engolir de qualquer maneira. E eu acho que é assim, tem que ir atrás das pessoas e não desistir. Exato. Porque uma pessoa fechou a porta, uma outra pessoa vai abrir. A gente facilita, a gente gosta de tentar assim,
mostrar as possibilidades que tem para todo mundo conhecer, mas tem que ter a busca, tem que ter a procura pela pessoa que está interessada, né? E, professora, o que esse profissional que faz mestrado e doutorado na área da saúde, o que ele pode esperar de atuação? Onde que ele pode atuar no mercado profissional, fora da área acadêmica, por exemplo? Pois é. Primeiro, a área acadêmica, se ele quiser, ele pode tanto atuar na área acadêmica sozinha, quanto associar a área acadêmica à área clínica. Sim. Normalmente, assim, nós da área da saúde, é muito difícil que a gente largue a área clínica, né? Sim. Só aquele que quer muito só ser o pesquisador de bancada, né? Ainda que a gente fique na universidade, a gente está sempre ligado ao hospital, com a residência, com o estágio, com a formação, porque é aquela vocação que a gente tem para a área clínica, né? A senhora teve consultório, né? Eu tinha consultório. Aqui em Manaus, não. Não. Eu já vi, porque em Manaus eu já vim para a universidade, né? Sim. Mas em Belo Horizonte eu tinha consultório também. Eu trabalhava em hospital, era intensivista, dava aula, tinha consultório. Mas a pessoa vindo para cá, ela pode continuar a vida dela. Ela pode ser... Hoje em dia você tem outras profissões ainda, né? Ele pode ser um conteudista, por exemplo, ser uma pessoa que trabalha com conteúdo mesmo nas redes sociais, área da saúde. Ele pode ser uma pessoa que vai fazer um concurso para trabalhar no Ministério da Saúde, trabalhar ou com pesquisa pura. Ele pode... Empresa. Ele pode ir para uma empresa. Não, ele seu... Ele pode criar uma startup. E daí ele ser empresário. A gente tem tido, a UFAM, ela funciona também como uma incubadora, né? A gente tem relato aqui lá entre as suas orientandas. No HUGB vocês têm um programa de incubação, né? A gente quer criar esse programa de incubação. A gente tem na FEF. Sim. A FEF tem uma startup muito poderosa, sempre ganha todos os prêmios, né? Que legal. Que começou lá com a Academia Escola e montou uma startup muito boa, tem laboratório, faz exames, né? Faz medidas, faz um monte de coisa, mas muito forte na FEF. Mas ele pode continuar na prática dele, na praxis profissional clínica, ele sendo um mestre, um doutor, isso é um adicional muito importante de competência para ele, ainda que ele queira continuar sendo só cirurgião, só fisioterapeuta, só... Então ele tem muitas possibilidades de trabalho. Eu acho que quando você melhora a sua formação, você abre seu leque. Sim, totalmente. Você nunca diminui, você vai abrir outras possibilidades que você não tinha antes. Possibilidades de ir para o exterior. A gente tem alunos que fizeram sanduíche, igual você fez, né? Eu tenho um aluno que fez um sanduíche na Harvard, que é o Pablo, né? Ele ficou 1 ano na Harvard. Então a gente tem... Ele teve convite de ficar lá. Eu tenho colegas que ficaram depois e ficaram trabalhando com pesquisa ou fizeram uma outra formação para continuar na área clínica. Então eu acho que isso não diminui. Outro exemplo, eu estou no hospital como gerente de ensino e pesquisa. É um trabalho também administrativo, de gestão também. Gestão hospitalar, gestão do hospital. Eu acho que trabalhar com inovação, com pesquisa, eu acho que o leque só aumenta quando você faz uma formação assim, você faz coisas além do que apenas a sua profissão poderia te proporcionar. Isso. Né? Eu acho que aumenta o leque. Muito, muito bom. Professora, a gente já está andando aqui um pouquinho para o final. Que pena. Mas... qual, assim, o melhor conselho que a senhora se lembra, um dos melhores conselhos que a senhora se lembra, que a senhora recebeu aí ao longo da sua vida acadêmica, vida profissional? O que a senhora pode falar aí de conselho? Eu acho que eu vou falar que foi do meu pai, que é não parar de estudar. Porque se eu for pensar assim, desde que eu comecei a estudar, eu nunca parei de sempre estar estudando alguma coisa. De apesar de ser professora, estar sempre na posição de aluno de alguma coisa. Eu estou sempre fazendo um curso. E se eu não estou fazendo um curso de alguma formação, eu estou com alguma coisa que eu quero aprender. E falo, eu vou fazer esse curso. Então, eu acho que um conselho é não parar de se atualizar e não parar de estudar e de estudar outras coisas, porque aí você vê o diferencial, você vai acrescentando cada vez mais diferenciais na sua formação, sabe? Eu sou doutora, eu não vou fazer mais nada. Sim, exatamente. Aí, né, e continuar buscando coisas. Esse é um conselho. Eu acho que estudar... ser uma pessoa curiosa enquanto você está estudando e aproveitar todas as oportunidades. Eu sempre aproveitei tudo. Pra você ter ideia, na minha época de residência, assim, eu chegava no hospital antes de todo mundo e eu saía depois de todo mundo. Porque falava assim comigo, vai ter uma cirurgia, eu quero assistir. Ainda sou assim, vai ter não sei o que, eu posso ver. Vai ter não sei o que, eu posso ir.
Professor vai fazer isso, eu posso te ajudar? Eu posso aproveitar todas as oportunidades. Porque a pessoa fala assim, eu estou numa particular, lá não tem pesquisa. Mas tem profissionais sensacionais. Sim. Professores espetaculares. Aqui em Manaus, especialmente, todo mundo se conhece. Sim. Aquele seu professor especial conhece o outro professor, conhece aquele caminho, vai te levar num outro lugar. Então, eu acho que ser uma pessoa curiosa e estudiosa, eu acho que é um diferencial. Eu falo para os meus filhos que a oportunidade ela é cabeluda de frente e careca de costa, né? Quando ela passa, você não pega mais. Pela frente, ela assusta, né? Passou, ela é lisa. É isso mesmo, viu? Porque, às vezes, a gente fica pensando, às vezes, a mesma oportunidade para mais de uma pessoa, elas aproveitam de maneira diferente, né? E eu acho que esse é um bom conselho. Eu vou dar mais um que eu gosto para mim, que eu falo para todos os meus alunos. Seja caprichoso em tudo que você faz. Caprichoso, eu não estou falando caprichoso do contrário do garantido, não. É dedicado. Sim. Tudo que você faz, se coloque 100% naquilo que você está fazendo. Sim. Hoje em dia eu vejo que as pessoas se sabotam, porque enquanto elas estão fazendo uma coisa, elas querem fazer 1000. Ela está lá numa aula que ela não gosta, então ela está lá no celular. Então ela vai ter que estudar em casa. Sim. Ela vai ter que, além de ver aquela aula que ela não gosta, estudar muito mais aquele conteúdo que ela não gosta, porque ela não está lá 100%. Então, onde você estiver, se dedique 100%, que você vai aproveitar todas as oportunidades. Eu vou dar só um exemplo de um aluno meu, Paulo Sá. Espero que ele ouça. Foi meu aluno de graduação, agora é meu mestrando. Paulo Sá nunca levou um caderno para aula. Sim. Sabe aquele aluno que nunca leva um caderno? Eu. Olha aí, outro exemplo. Eu sou daquelas que tem que anotar tudo. Só que ele sentava na primeira carteira, aluno bagunceiro. Só que na hora da aula, ele não queria saber do mundo. Sim. Porque ele falava assim, eu não quero estudar uma linha em casa. Então eu vou para a aula, eu quero aprender tudo aqui. Foi um aluno que, no 8º período de faculdade, fisioterapia são 10 períodos. No 8º período de faculdade, abriu um mega concurso do estado aqui, que veio gente do país inteiro. Ele estava no 8º período, ele passou em primeiro lugar. Ele não tinha nem se formado ainda. Então, é um aluno que, assim, continua sendo meu mestrando agora. Tudo que ele faz, ele se coloca 100%. Aí você faz o seu melhor. Sim, faça o seu melhor. É aquilo que você tem para dar. E aquilo já é de ótimo tamanho, né? Eu lembro que no 4º ano de escola técnica, professor de matemática, né? Porque eu sempre tive a letra muito feia aí, eu não me importava em anotar. Você mesmo não ia entender, né? Era só perda de tempo. Aí o professor de matemática ficava, não, eu vou cobrar o caderno, uma das minhas notas é o caderno. Esse professor então já é 0 para mim. Aí, como eu não tinha caderno, eu sabia que eu já não tinha aquela nota, aí ele tinha desafios. Aí todos os desafios que ele passava, eu era o cara que resolvia. Aí ele chegou no final do ano e disse, Carlos, não precisa de caderno. Mas tá vendo como é que as pessoas são diversas? Meu método de aprendizado ainda é escrevendo no caderno. Sim. Ainda que eu esteja no computador, eu tenho que ter um caderno para aquilo para mim fica mais nítido. E eu acho espetacular alguém que consegue só olhar e não precisa de caderno e aprender. É a coisa mais espetacular que tem. A pessoa não precisa anotar. Eu preciso, porque assim, eu não anotava, não é porque eu não precisava daquele conteúdo, era porque eu não era caprichoso e eu nunca consegui ter letra bonita. Mas eu ia pegar o livro, né? Eu pegava o livro e ia ler o conteúdo, ia fazer os exercícios, livro, mas no caderno você não precisava ter aquele relato. No caderno, eu escrevia numa folha e depois jogava fora e nunca ficava, porque eu tentei, mas nunca funcionou. E até texto mesmo, eu não consigo, eu não tenho esse nível de organização para... Eu acho que você tem uma organização muito maior. Que eu preciso me organizar no caderno. Se você não precisa, porque sua organização é muito maior que a da minha cabeça, né? Eu acho. Aí são os estilos, né? Diferentes. Enquanto a senhora contava aí do conselho do seu pai, né? Eu me lembro do que o meu pai fala, né? Porque quando eles me deixaram na escola pela primeira vez no pré-escolar, eu fazia um escândalo, porque eu não queria ficar lá. Aí meu pai fala, quando ele foi para a escola pela primeira vez, ele chorou para não ficar. Aí agora ele nunca mais quis sair de lá. É isso. Então, professora, já indo aqui para o nosso final, a senhora trouxe aí aquela comics que eu encomendei? Não trouxe. Alguma coisa engraçada para contar? Alguma história engraçada aí
das suas andanças? Pô, eu tenho uma para contar agora recente, né? Então eu vou nessa Comics. Eu fui com essa colega, fui para Honduras agora recentemente. Sim. Eu não falo espanhol. Sim. Essa colega é uma amiga querida, ela fez a especialização na Harvard comigo, sim, uma médica lá, também professora universitária. Há uns 6 anos atrás a gente nunca tinha se visto e a gente continuou sendo parceira de pesquisa. Sim. E agora ela conseguiu na universidade uma beca que eles chamam lá para me levar para a universidade. Então eu fui assim, cheio de coisa, fui para Honduras para passar uma semana dentro do hospital para os nossos projetos de pesquisa. E eu não falo espanhol. Então, só que eu fiquei lá 8 dias, 10 dias. Depois você acha que você já está falando espanhol, né? E aí ela conseguiu um monte de entrevista, eu dei palestra, fui para televisão e tal. E em espanhol? E eu não falo espanhol, só reforçar, tá? Em espanhol eu não falo espanhol. E aí ao longo do caminho, você já fica achando que você fala um portanhol, né? Já fica mais soltinha falando. E aí depois, nos últimos dias de ir embora, eles falaram muitas coisas que eu fiz errado, muitas gafes que eu dei, né? Entre elas, assim, aqui no Amazonas as pessoas costumam falar, você encontra pessoas, a pessoa fala muito prazer, a pessoa fala satisfação de conhecer, né? Sim. Uma coisa comum falar aqui. Eu acho bonitinho, né? Então eu fui falar lá, satisfação de conhecer, satisfação. E aí lá pro meio dos dias de eu vir embora no final, eles me falaram que satisfação só se usa se for sexual. Que as pessoas não falam satisfação. E ficava todo mundo olhando para mim com uma cara assim, né? Que eu encontrava lá os colegas mesmo, a satisfação de conhecer, não pegou muito mal. E dessa para pior, foram assim, muitas gafes. Eu gosto muito de bolo, em Minas Gerais a gente gosta muito de bolo, muito. E a comida deles é muito diferente. Então, eles me perguntavam, você quer comer alguma coisa? Eu gostaria de bolo. Eu falava no café da manhã. Algumas pessoas falam inglês, outras pessoas não falam inglês. E o espanhol deles é impossível. E eu via que as pessoas ficavam olhando pra minha cara, faziam uma cara assim meio estranha, assim, sabe? Eu não entendia, né? Depois me falaram que bolo é um homem bêbado. Por isso que vem bolado. Então eles ficavam olhando pra mim sem entender. Então eu acho que assim, foram muitas gafes. Então eu acho por isso que saber as coisas é muito bom, né? Voltei pensando que eu tenho que aprender espanhol. Tá certo. Urgente. Que legal, professora. Muito obrigado pela sua participação. E já quero convidar para outras edições aí, daqui a alguns meses. E os colegas lá do PPG-CIS... vão adorar vir. Aí a senhora depois me fale quem são o novo coordenador de lá. Professor Robson Amorim. Professor Robson. Vai adorar vir. Ele adora essas coisas. Ele gosta muito de tecnologia, um neurocirurgião assim, espetacular. Ele está por aqui, tem trabalho com a professora Marli. Ele vai adorar vir. O professor Cícero e a professora Marli vão estar aqui com a gente na semana que vem. Ai, que legal. Vai ser a semana do CETELI, semana que vem. E eles estão com os projetos de pesquisa que vão começar a ser desenvolvidos lá no HUGV. Isso. Com a parceria com a Samsung de inovação tecnológica. Que legal. E também os professores aqui da FEF também. São maravilhosos. Daqui eu não conheço muito eles. Você me fala quem você quiser, Matheus. E que tem parcerias também com a engenharia. Que legal. Eles têm um wearable, umas roupas que medem algumas coisas, em parceria aqui com a equipe do CETELI também. Que legal. Tá certo, professora. Então, comunidade PhD Bro, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem questionamentos, podem mandar aqui, manda aí pelo canal que a professora Roberta vai responder, né, professora? Todos, não se preocupe. Então podem mandar, podem fazer as suas perguntas que nós estamos aqui. E esperamos vocês aí na quarta-feira que nós vamos estar com o professor Frederico Pinagé, que é da Engenharia da Computação. Aguardo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.